Ok. Estão me ouvindo bem e vendo bem? Sim, tudo certo. Nós tínhamos parado exatamente aqui nessa situação de aplicação de propriedades logarítmicas, né? Ah, parei que eu tenho que colocar para... Já coloquei para gravar? Já, né? Foi rapidinho. Tá. Achei que eu não tivesse posto. Ok. E daí eu tinha pedido para vocês pensarem aí se tem alguma dúvida, se querem que eu explique alguma coisa até aqui, porque como eu não terminei a continha, ainda falta o resultado, eu vou ter que apagar um lado ali da propriedade. Então eu quero saber se até aqui tem alguma dúvida. Ou se depois olharam e entenderam todas as situações aí. Tá? Um colega tinha pedido para que eu escrevesse ali qual propriedade eu tinha utilizado em cada uma das situações, tá? Então, numerando isso aqui com esses números, porque as propriedades, novamente repetindo, né? Elas não têm número, né? A gente que organiza elas desta forma. Então, a primeira que eu coloquei aqui, ó, daqui para cá, eu utilizei a propriedade 2. Propriedade 2. Daí, daqui para cá, eu utilizei duas propriedades. Eu utilizei a propriedade da raiz, que é a propriedade 4. E utilizei... Não, depois fatorei o 9. Então, fiz a propriedade 2, que é a propriedade da divisão, e a propriedade da raiz. Aí, daqui para cá, sim. Daqui para cá, eu decompus o 14, tá? E aqui eu utilizei a propriedade 3, que foi a propriedade da potência. Aí, a multiplicação, eu abri e utilizei, então, aqui a propriedade 1. Depois, daqui para cá, não tem mais propriedade, só foi as resoluções ali, as substituições pelos valores pré-estabelecidos no enunciado. Então, eu disse que eu ia fazer um exercício, um exemplo que tivesse em aplicação de todas as propriedades. E realmente, ó, eu enumerando, tens a propriedade 1, a 2, a 3 e a 4. As 4 propriedades englobadas num único exercício. Certo? Agora, terminando essa linhazinha aqui, então eu vou ter que apagar as propriedades aqui. Se vocês não têm dúvida, dá para apagar a propriedade. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar isso aqui e fazer essa multiplicação, depois dividir. Então, 0,3 com 0,8 dá 1,1, né? Então, eu tenho 1 meio, que multiplica 1,1 menos 0,8. Foi a multiplicação ali. Daí, 1,1 dividido por 2 vai dar 0,55. Então, 0,55 menos 0,80 ou 0,8, tanto faz, né? Então, aquilo ali vai dar quanto? Menos 0,25. O resultado pode ser negativo, está tudo tranquilo. O logaritmo pode ser negativo. O que não pode ser negativo é o logaritmado e a base. Tá? A condição de existência é para logaritmado e base. O logaritmo pode ser qualquer coisa. Certo? Ô, Rosana, uma perguntinha só, talvez boba. Normalmente a gente sempre fica ali x, y, vai ser sempre só igual e o resultado? Não, na realidade, o que eu estou te ensinando é o subsídio para que tu consiga resolver problemas que envolvam logaritmos. Como vocês não têm conhecimento do logaritmo, eu estou dando toda a estrutura do logaritmo. Depois tu vai ver naqueles exercícios que eu coloquei ali, eu acho que foram 8 exercícios, e daí vai ter a função, vai ter outras situações envolvendo logaritmos. Mas para que tu consiga resolver aquelas situações, é importante que tu consiga entender passo a passo de todas as características do logaritmo, entendeu? Como a definição, consequências de definição, propriedades, e agora a condição de existência
e o último item agora que seria a mudança de base, tá? Aí depois a gente pega tudo isso e joga dentro de um contexto. É aí que importa. Mas não tem como jogar dentro de um contexto se vocês não têm o conhecimento de cada item desses. Por isso que a gente vai fazendo uma varredura lá de todos os itens do logaritmo, tá bom? É aí que complica. Vamos para a mudança de base, então. A mudança de base ela está escrita ali no... Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Eu coloquei ali no formulário de vocês como uma última propriedade de mudança de base, tá? E não dei ela como propriedade, vou dar ela agora. Quando é que tu usa a mudança de base? Bom, tu usa a mudança de base sempre quando tu tá trabalhando em uma base, seja ela qual for, por exemplo, base 8, base 2, e tu quer transformar aquele logaritmo para base 10. Por que base 10? Geralmente a tendência é transformar para base 10, porque na base 10 é mais tranquilo de trabalhar e a gente consegue calcular melhor. Até porque a calculadora te dá já o logaritmo na base 10 e na base neperiana ali. Então, são sempre essas duas mudanças de bases que a gente faz. Mas a gente vai adequar a mudança de base para o que vier no enunciado. Então, por exemplo, se eu tenho um logaritmo de A na base B e eu quero mudar a base, eu não sei nada na base B, vamos supor que essa base B fosse base 7. O enunciado não me traz nada na base 7, ele me traz tudo na base 10, ou na base 2, ou na base 3. Eu tenho que fazer essa troca. Como é que eu faço? A mudança de base parte de uma divisão de dois logaritmos. Então, o numerador vai ser o logaritmo do logaritmado que tu tinha na base que tu vai escolher. Então, tu vai escolher, eu quero mudar a base B para uma base C. Então, vai ser logaritmo de A na base C, dividido pelo logaritmo de B, que era a base anterior, na base C. Então, para a mudança de base, tu vai ter uma divisão de dois logaritmos na base desejada, onde o logaritmado do numerador vai ser o logaritmado anterior e o logaritmado do denominador é a tua base anterior. Certo? Entenderam essa proposta de como utilizar essa fórmula? Agora a gente vai ver a aplicação disso. Então, dei uma copiada aí para que a gente veja a aplicação disso. Eu vou apagar o outro lado ali. Então, assim, ó, não esqueçam, só lembrando, que na próxima quarta-feira vai estar escrito no Moodle, mas talvez vocês cheguem correndo, leiam aquilo e achem estranho. A nossa primeira live não será às 19 horas, vai ter um link ali para vocês acessarem direto a palestra, tá? Depois é que a gente vai fazer, no término da palestra, a gente vai fazer as nossas lives normais. Provavelmente vai dar para fazer a última live das 21. Tranquilo? Eu vou fazer
o exercício daquele que tem ali, o exercício 2, tá? Que é um exercício que vem assim, ó, ele diz o seguinte. Eu ainda coloquei, né, que as opções para mudança de base ali é 10 e 2, tá? Eu botei assim, ó, o exercício 2. Um líquido volátil diminui seu volume na ordem de 20% por hora, tá? Ele diminui o volume na base de 20% por hora. O seu volume se reduzirá à metade durante quanto tempo? T. Considerando essas condições, determine aproximadamente o tempo T, dado o logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3, tá? E daí eu coloquei ali resposta e daí eu botei resposta. Como é que eu faço esse exercício? Daí vocês vão ver todo esse conteúdo de logaritmo engajado dentro de um contexto aqui, tá? O que que eu tenho? Eu tenho que o volume, ele vai reduzir 20% a cada hora, tá? E daí eu quero saber quando este volume chegará próximo aos 50%. É isso que eu quero saber. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, eu posso pensar o seguinte, ó. O volume vai diminuir 20%. Se ele vai diminuir 20% a cada hora, o que que eu tenho? Eu tenho que o volume vai ser 0,8 na primeira hora do que ele tinha anteriormente. Tem várias formas de resolver esse exercício, tá? Tem uma forma, inclusive, que não se usa logaritmo, mas tu tem que fazer passo a passo. A ideia é transpor esse exercício para a utilização do logaritmo. Então, se esse volume vai diminuindo 20% a cada hora e eu quero saber quando é que ele vai chegar a 50%, de que forma eu posso fazer isso? Bom, eu pensei da seguinte maneira. O que que eu vou ter ali? Eu vou ter um valor final, que seria o valor do final do meu volume, seria o volume inicial vezes 0,8, que seria os 80%, num tempo T, certo? Então, penso dessa forma. E o que que eu quero? Eu quero que esse valor final, ele seja a metade do valor inicial. Então, eu quero que o valor final seja a metade do valor inicial. De que forma eu posso fazer isso? Bom, se o valor final tem essa característica, o valor final tem essa característica, eu posso igualar as duas equações. E daí eu teria que o valor inicial, volume inicial, seria 0,8 elevado na t, é a mesma coisa que o volume inicial vezes 1/2. 1/2 para cá, tanto faz a ordem que eu coloco. Como eu tenho o volume inicial dos dois lados da equação, eu posso simplificar isso aqui. E daí eu fico com o quê? 0,8 na t é igual a 1 sobre 2. Até que todo mundo me acompanhou? Bom, o que eu vou utilizar aqui? Vou escrever de vermelho tudo que eu vou utilizar e tudo que a gente viu na aula, tá? Na aula, a primeira coisa que a gente viu foi a definição de logaritmo, né? Na definição de logaritmo tinha assim, ó, logaritmo de A na base B era igual a um C, C e somente C. B na C era igual a A. Certo? Essa foi a primeira coisa que eu escrevi em relação a logaritmos, foi essa definição. E é isso que eu vou utilizar. Porque como eu tenho uma exponencial, e aqui eu tenho uma base 0,8, e aqui eu tenho uma base 1 sobre 2, eu não tenho como fazer com que elas fiquem iguais, eu vou utilizar o logaritmo. Bem como o colega tinha perguntado na outra aula. Sempre eu vou ter a mesma base para cortar o exponencial? Não. Quando não tiver, o que tu tens que fazer? Transformar em logaritmo. Ok. Olhando isso aqui, para isso aqui, quem é quem? O A é o 1/2. O B é o 0,8. E o C é o T. Concordam? Vou transformar isso aqui para logaritmo. Logaritmo de quem? Quem é o meu A? O meu A é 1/2. Quem é a minha base? 0,8 igual a T.
Então, basta eu resolver este logaritmo aqui. Entenderam o pulo do gato aqui? Sim ou não? Sim. Ok. Agora, eu não sei trabalhar com base 0,8. Então, vou fazer uma mudança de base. Eu vou transformar tudo para a base 10. Vou aplicar aqui, ó. Então, vou ter o quê? Vou ter logaritmo de 1/2 na base 10 sobre logaritmo de 0,8 na base 10. Isso aqui é igual a t. Transformei tudo para a base 10, certo? Esse logaritmo de 0,8 eu vou passar para cá multiplicando. Então, vai ter logaritmo de 1/2 igual a t vezes logaritmo de 0,8. Daqui para cá foi? Então, aqui eu vou escrever, ó, que eu usei aqui mudança de base. Tá? Então, aqui eu usei a propriedade do logaritmo, aqui eu usei a fórmula da mudança de base, que é essa daqui, e aqui, daqui para cá, simplesmente estava dividindo, passei multiplicando, não apliquei nada de logaritmo, a não ser aritmética básica. Bom tempo para vocês pensarem nisso. O que eu vou fazer agora? Esse 2, eu vou usar aquela propriedade lá da potência. Eu vou passar para cima aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui logaritmo de 2 na menos 1. Passei esse 2 para cima. Quando eu inverto, o que acontece com o expoente? Fica negativo, certo? Ficou negativo aquele expoente ali. O 0,8, que é este aqui, eu vou escrever assim, ó. T logaritmo. O que é 0,8? Não é 8 sobre 10? 0,8 é 8 sobre 10, certo? Aqui eu vou aplicar uma propriedade. Qual propriedade? A propriedade da divisão. Então, e aqui eu vou aplicar a propriedade da potência. Então, este menos 1 vem para cá, vezes log de 2. T vezes. E aqui a propriedade da divisão vai ser logaritmo de quem? Logaritmo de 8 menos logaritmo de 10. Estou fazendo todo esse exercício para vocês verem que eu vou utilizar tudo que a gente viu na aula em um único exercício. Vou escrever o que eu utilizei aqui, ó. Aqui eu usei a propriedade da potência. Acho que era número 4 que eu escrevi lá. E aqui eu usei a propriedade da divisão. Certo? Para vir para cá. Bom, até que foi? O enunciado me diz que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Ótimo, que o logaritmo de 2 é 0,3. Então tá perfeito. Eu sei que isso aqui é 0,3. Então vou ter 1 vezes 0,3. Que é igual a t. E o que é 8? 8 fatorando não é logaritmo de 2 ao cubo? Menos consequência. O que é essa consequência? Logaritmo de 10 na base 10 não é 1, pela consequência da definição. Então, ali eu usei o quê? Consequência da definição. Aqui eu vou usar a propriedade do logaritmo de novo, a propriedade da potência.
Esse 3 vem para cá, para frente, multiplicando. Aqui vai ficar menos 0,3 e aqui t vezes 2, opa, desculpa, 2 não, 3, tá? É o 3 que vem. 3 log de 2 menos 1. O logaritmo de 2, eu sei que é 0,3, porque o enunciado me deu. Então, vou ter 0,3, que é igual a t, abre parênteses. 3 vezes 0,3 menos 1. 3 vezes 0,3 é 0,9. 0,9 menos 1 é 0,1 negativo. Está multiplicando, passa dividindo. Menos 0,3 divididos por menos 0,1. Esse é o meu tempo. O meu tempo é 3 horas. Tá aí. Eu utilizei absolutamente tudo que eu falei desde o início da aula. Agora eu vou ler o que vocês escreveram aí. Tem áudio aberto, gente? Desculpa, eu vou mutar todo mundo, mas eu não me dei conta que tinha. Não sei se é porque eu estava tão concentrada. Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem bem à vontade. Só podia repetir ali em cima do log 10, a abreviação de C da Aqui, definição ali? consequência da definição. Tá, obrigado. Se lembra que logo que eu apliquei a definição, ali que eu dei a definição, na primeira live, eu escrevi, eu acho que 4 ou 5 consequências, uma embaixo da outra, e essa consequência que eu estou aplicando aqui é a consequência quando o logaritmado é igual à base. Sempre que o logaritmado é igual à base, o resultado, ou seja, o logaritmo, fica valendo 1. Essa é a consequência que eu apliquei aqui. Opa. Agora foi o meu celular, que feio. Não botei no silencioso. Esse enunciado aí era da questão 6, aquela que a senhora pediu para não fazer, professor? Não, querido. Esse enunciado é o enunciado da questão 3 dessa apostila. Não, da questão 2 dessa apostila. Esse enunciado é da questão 2 dessa apostila. Aquele que está escrito assim, ó, um líquido volátil diminui seu volume. Certo? Essa é a questão 2 da apostila. Bom, tem outras formas de resolver? Tem. Tem formas de resolver sem utilização de logaritmos? Tem. Tá? Mas é assim que se resolve utilizando os logaritmos. Eu acho que não ficou nada de fora. Ó. Tem definição, tem mudança de base, tem propriedades, tem consequência. Esse exercício junta todos os tópicos que a gente estudou a noite inteira. Ah, um exercício pesado? É um exercício pesado, um exercício bem pesado. Mas aí a gente vê o porquê que a gente teve que parcelar aquele saber. Por que a gente começou estudando a definição, depois as consequências, depois as propriedades, uma por uma separado, tá? Para conseguir, num exercício, resolver utilizando isso. Aí alguém pode estar pensando, ah, jamais conseguiria fazer esse exercício. Ok, esse foi o exercício que eu coloquei aí e eu fiz para vocês verem que em um único exercício se utiliza tudo. Tá? Eu vou dar uma lista extra ainda de logaritmos, sem ser essa aqui, porque essa aqui ficou só com 8. Eu achei que ficou pouquinho, tá? Que a gente vai aplicar mais logaritmos. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito exercícios
Mas é importantíssimo que vocês tenham consciência que para fazer exercícios utilizando logaritmos, tu tem que saber todos aqueles tópicos anteriores, porque tu vai utilizar eles mesclados aí, tá? Ô, Rosane, tu pode explicar esse exercício de novo, só da onde tu foi tirando os valores ali, passo a passo? Não precisa resolver ele no quadro, só ir explicando, apontando, ó. Eu fiquei meio perdido. Meio não, totalmente. Tá, tudo bem, eu explico, sem problema. Quais valores que tu queres? Não, desde o início lá, o VF igual ao VI, de onde é que saiu aquele 0,8 que eu fiquei pensando aqui? Olha só, o teu volume, tu tá com a apostila aqui, eu vou te ler de onde eu tirei 0,8, tá? Tá, não, eu tô com a apostila. Tá, então olha lá o exercício 2, diz assim, ó, o volume líquido diminui, o volume volátil diminui seu volume, desculpe, um líquido volátil diminui seu volume 20% por hora, certo? Então eu tenho o seguinte, ó, que o final, 20% a menos, deixa reduzido a quanto? A 80%, certo? Isso, certo. 80% não é 0,8? Tá certo, aham. Tá, então esse 0,8 já sacou de onde é que veio? E Agora esse 0,8 vai ser elevado na potência tempo. Em 1 hora 0,8, em 2 horas 0,8 ao quadrado, em 3 horas 0,8 ao cubo e assim sucessivamente. Certo? Tá. Aí da onde veio esse 1/2? Esse 1/2 veio da pergunta. A pergunta te diz assim, ó. Considerando as condições, determine aproximadamente o tempo em que este volume ficará pela metade. Metade é 0,5, não é? Ou 1/2. Então, o volume final tem que ficar 1/2 do volume inicial. Então, dessas duas sentenças ou orações que tem dentro desse problema, eu consegui equacionar a primeira equação e a segunda. E daí o que eu fiz? Como tenho valor final e é a mesma coisa, eu igualei isso aqui. E daí eu tive essa equação. Dessa equação aqui, ó, porque daí valor final, então isso aqui, se isso é igual a isso, isso é igual a isso. Igualei. Como eu tenho o valor inicial dos dois lados, eu simplifiquei. E daí eu fiquei com o quê? 0,8 na T, que era a redução de 20%, que sobra 80%, com a metade. Certo? E daí eu vi que aqui eu tinha uma exponencial. E como exponencial, eu nunca vou conseguir ter a mesma base. Por não ter a mesma base, terei que utilizar logaritmos para resolver. Daí eu fui lá para a definição de logaritmos e saí desta equação, que era uma exponencial, e transformei para essa equação por definição logarítmica. Da definição logarítmica, eu olhei aqui e pensei, bom, tenho 1/2 e 0,8. A única coisa que esse enunciado me dá é que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3, certo? É a única coisa que esse cara está me dando é que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Eu tenho base 10 aqui? Não, não tenho. Bom, se eu não tenho base 10 e a única coisa que o enunciado está me dando é alguma coisa com base 10, eu tenho que fazer a mudança de base. E qual base que eu vou querer mudar? Para a base 10. Por quê? Porque é o dado que o exercício está me proporcionando. Então, mudei para a base 10. Ó, peguei aqui e utilizei a fórmula da mudança de base para a base 10. Mudança de base. Daqui para cá, não houve nada. Só para que eu conseguisse enxergar melhor, eu passei esse logaritmo de 0,8, que estava dividindo, para cá multiplicando. E escrevi desse jeito, que eu acho que fica mais agradável para se enxergar. Certo? Eu escrevi dessa forma. Bom, até aqui tranquilo? Tá. Aí eu vim para cá. O que eu vi? Eu vi que eu tinha 1/2. E 1/2, lá pelas propriedades da potência que a gente viu naquela aula antes de entrar em exponencial, se lembra que eu botei lembrar, recordar? Lá, quando eu quero inverter o numerador com o denominador, o que eu faço com o expoente? Eu troco de sinal. Eu tenho 1/2 elevado em que potência? Na potência 1. Como eu vou inverter e vou passar esse 2 para cima, ficou na potência -1. Tá? Ok. Tá. E daí eu vi 0,8. 0,8 é o quê? 0,8 é 8 divididos por 10.
Por que que eu procurei transformar esse 0,8? Porque eu ia ter que trabalhar com logaritmo de 2. E por que que eu estou procurando trabalhar com logaritmo de 2? Porque é o dado que o enunciado me dá. Aí eu botei 8 sobre 10. Bom, daqui para cá começam as propriedades. Eu tinha um -1, passei para cá multiplicando. E aqui eu tinha uma divisão, abri numa subtração. Daí, o que que é 8? 8 é 2 ao cubo. Ótimo que é 2 ao cubo, porque eu conheço o logaritmo de 2, que é 0,3 que o exercício está me dando. Então, ficou 2 ao cubo. E aqui, o logaritmo de 10 na base 10, como o logaritmado é igual ao logaritmo, isso aqui, o resultado é 1. Sempre quando o logaritmado for igual ao logaritmo, o resultado é o valor do expoente. O expoente é 1, é 1. Logaritmado igual a base. Ou não? Sim, desculpa. Ah, tá. Estou cansada. Isso mesmo, é o logaritmado igual a base. Tá certo, muito obrigada. Quando o logaritmado é igual à base, o resultado fica igual ao expoente, que é 1. Perfeito. Tá, então deu 1 aqui. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu apliquei a propriedade da potência. Passei para cá multiplicando. Daí, olha que beleza. Aqui eu já tinha substituído, né? Logaritmo de 2 é 0,3. Daí, 0,3 vezes -1, menos 0,3. Passei para cá multiplicando. Tenho 3 vezes logaritmo de 2. Logaritmo de 2 é 0,3. Então, ficou 3 vezes 0,3 menos 1 daquela consequência lá. Então, ficou 0,9. 0,9 menos 1, menos 0,1. Esse 0,1 não está multiplicando t? Passa para lá dividindo. Aí, menos 0,3 divididos por menos 0,1 é 3. Tá? Entendi. Obrigado. Capaz? Sabe que o meu problema mais grave é tirar do anunciado, né? E começar a fazer a solução. Para me tirar do anunciado e botar ali, eu fico mais ou menos uns 40 minutos em cada questão. E aí depois, claro, eu vou resolvendo devagar. Uma questão, cada questão daquelas 10 ali que a gente faz, eu levo 1 hora para fazer cada questão. E aí aonde eu me ferro é, tipo, pega uma prova que tem tempo de 3 horas, já era para mim. Não consegue fazer. Vou conseguir fazer umas 3, 4 e o resto vai ser atropelado. Tá, assim, ó. Tem um nome para isso, tá? E o que esse teu problema, eu vou te dizer, se serve de consolo, não sei, não é um problema só teu. Existe uma dificuldade muito grande e é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, que é conseguir passar da linguagem corrente, do português, para a linguagem simbólica, para o matemático. Então, isso não é só tu, isso são todos. E eu vou te dizer aonde isso começa, tá? Porque se tu tiver filhos, tu, por amor de Deus, cuida bem isso. Lá, quando tu é bem pequenininho e a prof te dá um enunciado dizendo o João comprou tantas balas, cada bala custou não sei quanto. Daí ali é que começa isso. Porque aquilo ali não... Aí o que a criança faz? Ah, isso aqui é multiplicar ou dividir? Pergunta para um adulto e o adulto diz, é multiplicar. O outro diz na outra questão, é dividir, isso é somar. E daí acaba não gravando os itens importantes de cada enunciado. Então, para que tu supere isso, o que eu te sugiro? Vou te dar uma solução. Tu compra uma caneta marca-texto, tá? E quando tu for ler a questão, tu marca o que tu acha importante. Porque aquilo que tu acha importante, tu vai ter que equacionar. Como eu faria a leitura desse enunciado para ti? O que eu marcaria? E eu marco, só que eu não preciso marcar com marca-texto. Porque, claro, eu vou lendo e já vou codificando. Porque trazer da língua portuguesa para códigos, que é a matemática, é o difícil. E tu tá coberto de razão. Só que isso é uma coisa que tu tem que ir desenvolvendo para conseguir ter destreza para fazer. Porque senão acaba acontecendo o que acontece contigo. Tu não tem tempo hábil para terminar as questões. Então, uma forma de tu fazer isso, eu não sei se tu já faz,
mas tu tem o hábito de sublinhar as coisas que tu acha importante quando tu lê um enunciado? Não, não tem. Então comece a fazer. Tu vai ver que daí, quando tu sublinhar o que é importante, quando tu for ler pela segunda vez, aquilo vai saltar nos teus olhos. E daí tu vai conseguir dizer assim, bom, daqui eu tenho que codificar. E eu vou codificar como? E vai ficar mais fácil. Porque senão tu vai ler a primeira vez, tu vai ler a segunda, tu vai ler a terceira, tu vai te atucanar e tu não vai, em nenhuma das leituras, ter destacado o que realmente é importante. Porque num enunciado tem coisas que são importantes e tem coisas que não são importantes. Tem coisas que são importantes de imediato e tem coisas que são importantes para a finaleira do teu enunciado, para o teu desenvolvimento. Por exemplo, o fato do logaritmo de 2 ser 0,3, eu comecei a pensar nele aqui. Antes disso, não. Por que eu comecei a pensar nele aqui? Porque eu vi necessidade de trocar a mudança de base. Até aqui, eu não tinha pensado nele. Então, quando eu leio um enunciado, eu penso assim, ó. Um líquido volátil diminui seu volume na ordem de 20% por hora. Sublinha 20, diminui 20%. E daí tu vai ter que pensar como é que tu vai codificar uma diminuição de 20%. Bom, se ele diminui 20%, ele fica quanto? 80%? Codifiquei. E esse 80 está atrelado a horas. Então, tem que ter alguma coisa com 0,8 em relação a horas. Em 1 hora, 80%. Ficou. Em 2 horas, vai ficar 0,64. Vai ficar 64%, porque é 0,8 vezes 0,8. Certo? Então, o tempo, obrigatoriamente, tem que ser uma potência. E é assim que tu vai destrinchando. Certo? Então, essa é a dica que eu te dou. Se tu começar a fazer isso, tu vai ver que no início vai ser cruel, mas depois tu vai começar a deslanchar. Depois tu me diz se não ficou melhor, tá? Por isso que vale a pena abrir o coração, que sempre tem uma dica boa. Né? Claro! Não, assim, ó, as dicas são fundamentais, sabe? Vocês têm que colocar ali o que está acontecendo. E daí, sabe o que eu vou fazer agora? Na próxima aula, quando a gente for resolver os exercícios, eu vou ler o exercício e vou dizer assim, tá vendo? Isso aqui é importante. Sublinha aí. Sublinha aí. Depois que a gente começar a fazer 3, 4 exercícios contigo, eu te dizendo o que é importante ou não e tu sublinhando, a gente vai começar a pegar dessas coisas sublinhadas e grifadas e codificar. Daí tu vai ver que tu vai conseguir fazer com maior tranquilidade. Certo? Bem válido essa sugestão que tu está dando aí, Rodrigo. Boa noite, professor. Vai acabar a live. Beijo, até semana que vem. Não esqueçam que a gente inicia com a palestra. Não precisa fazer esses exercícios aqui. Todos eles são bem difíceis. Deixem para que a gente faça juntos, certo? Abração, boa noite. Valeu, obrigado.